Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Hebreus 11, versículo 7. Hebreus 11, 7. Diz assim a palavra do Senhor: Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Senhor, nós te agradecemos por tua palavra. Te agradecemos por este momento e pedimos que o Senhor fale profundamente aos nossos corações. Olha para mim, Senhor, teu servo, tão frágil, tão fraco, precisa da tua capacitação e da tua graça neste momento. Enche-me do teu Espírito Santo para transmitir a verdade da tua palavra. E essa verdade sendo transmitida, nos liberte, nos faça conhecer mais a Cristo e conhecer a tua salvação. Em nome de Jesus. Amém. Como todos sabem, nós estamos estudando este capítulo 11 de Hebreus. Essa já é a terceira semana. Na primeira semana nós vimos o versículo 4, onde fala de Abel, e nós vimos que Abel, pela fé, foi salvo porque creu no sacrifício de outro. Um animal morreu e pelo sangue deste animal ele foi salvo e considerado justo. E este animal tipificava, representava o que Cristo faria na cruz do Calvário. Depois nós vimos Enoque, que andou com Deus e foi arrebatado, que fala da esperança da igreja neste mundo. Antes que o dilúvio ocorresse, Enoque, por ter andado com Deus, por ter sido salvo pela graça, foi arrebatado. E hoje nós chegamos em Noé. Deus, com seu senso de humor, mandou uma grande chuva antes da reunião. Então nós podemos ver aqui hoje o tema Noé, quando a graça encontra um homem. Este versículo que nós lemos diz que pela fé Noé é divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam. Que acontecimentos eram estes que ainda não se viam? Na época de Noé ainda não havia chovido sobre a terra. E Noé foi instruído por Deus, divinamente instruído. Falou, haverá um dilúvio sobre a face da terra. Só uma maneira de se salvar. Construa uma arca. Coloque sua família dentro desta arca. Eu não pouparei a humanidade. Se você fizer isso, você será salvo. Bom, era necessário que Noé tivesse fé nisso. Nunca havia chovido. Nunca havia acontecido nada. E ele ouve a palavra de Deus dizendo, olha, vai vir uma chuva, mas tanta chuva. Ele nunca tinha visto um pingo de chuva. Mas vai vir tanta chuva, que vai inundar o mundo inteiro, todos serão afogados. Todos morrerão. Este é meu juízo sobre a terra. Noé creu na palavra de Deus. Ele construiu uma arca. Por sua fé e por sua atitude, ele condenou o mundo e foi herdeiro da justiça de Deus. Bom, isso, resumidamente, é a história de Noé. O que nós faremos hoje é ver a história de Noé. Ela está no livro de Gênesis, do capítulo 6 ao capítulo 9. Estes 3 capítulos correspondem à história de Noé. Aqui do meu lado, um quadro. Nós passaremos por cada um desses tópicos, observando pontos importantes da vida de Noé, que nós encontramos lá em Gênesis. Então, é lá que nós ficaremos esta noite, em Gênesis de 6 a 9. E nós veremos o que acontece quando um homem é encontrado pela graça de Deus. Aqueles que ainda não entregaram suas vidas a Cristo poderão ver a esperança que existe em Cristo e o juízo que está para vir sobre este mundo. Aqueles que já entregaram suas vidas a Cristo poderão ver ainda mais que Salvador precioso nós possuímos e o que Ele fez por nós na cruz do Calvário. A primeira coisa que eu quero mostrar em Gênesis 6, veremos primeiro os versículos 5 a 7, é a condição da humanidade.
Em que condição estava Noé e a humanidade ao seu redor quando Deus decidiu enviar um juízo e alagar o mundo inteiro por meio de um dilúvio? Veja, Gênesis 6, versículo 5. Então nós estamos no primeiro tópico aí, a condição humana. Diz assim Gênesis 6, versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis, as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Só até aí. Vamos ver aqui também o versículo 11 e 12 deste capítulo. A terra, capítulo 6, versículo 11. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Estes versículos que eu li falam da condição da humanidade nos dias de Noé. O Senhor Jesus, em Mateus 24, de 37 a 39, diz que nos dias em que Ele vier a esta terra, as coisas estarão como nos dias de Noé. Você acha que isso que nós lemos aqui nas Escrituras corresponde à realidade que nós temos visto nos nossos dias, hoje, com os nossos próprios olhos? A terra está cheia de maldade e de violência, o coração dos homens é voltado ao mal, não busca a Deus, a maldade do homem se multiplicou na terra, é continuamente mal todo o desejo do coração do homem. Assim eram os dias de Noé. E a notícia, irmãos, é que quando a Bíblia diz havia se multiplicado e era continuamente mal todo o desígnio do seu coração, Noé estava incluso nisso. Noé era um homem assim também. A Bíblia diz que todos nós, desde o nosso nascimento, somos pecadores, afastados e que precisamos da graça de Deus. Todos nós nascemos como pecadores. Todos nós temos no nosso coração coisas terríveis e pecaminosas contra Deus. Esta é a condição da humanidade. Então, quando nós lemos o quadro, nós vemos a violência e a maldade cresceu tanto que Deus se arrependeu de ter feito o homem e disse que ia acabar com tudo. E disse que ia enviar uma tamanha chuva sobre a terra que não ia sobrar nem um homem, nem um animal, nem réptil, nem ave que voasse, nada. Deus iria destruir tudo. Mas então acontece o versículo 8 de Gênesis 6. A condição da humanidade era esta: pecaminosa, condenada. Deus estava irado com o que ele via. Há um salmo que diz que Deus olha dos céus procurando um justo na terra. E a Bíblia diz que ele não encontra nenhum sequer. Esta era exatamente a condição. Mas, Murilo, nós estamos no capítulo 6 da Bíblia? É o começo de tudo e já está assim a humanidade? Sim, já está assim. E nos nossos dias cada vez pior. Cada vez pior vai ficando. Mas o versículo 8 diz assim: porém Noé achou graça diante do Senhor. Este porém já enche meus olhos de lágrimas, porque Deus não tinha nenhum dever de fazer nada com homem nenhum, porque todos pecaram, porque todos se afastaram de Deus, porque todo o caminho do homem havia se corrompido sobre a terra. Deus não tem obrigação de fazer nada. E você quer saber mais? Quando os anjos pecaram contra Deus no céu e foram banidos da sua presença nos céus, não houve uma segunda chance para eles, que viraram demônios, e que está reservado para eles a ira de Deus por toda a eternidade. Não houve uma chance para eles, mas houve um porém para a humanidade. Houve um porém de graça da parte de Deus. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. E o que é a graça de Deus? O que significa essa palavrinha graça de Deus? Essa palavra significa um favor imerecido. Ninguém merece recebê-lo,
Deus não viu algo em Noé e falou, olha, como ele é um homem bom, vou salvá-lo. Não, ele era um homem corrupto. Mas a graça achou Noé. É a graça de Deus, é o favor imerecido que vai ao encontro dos homens. Querido irmão e irmã, se você se entregou a Cristo, foi porque a graça te achou. Não foi você que achou. Foi a graça, foi o favor imerecido de Deus que foi ao teu encontro e falou profundamente ao teu coração dizendo, você é um pecador. Mas você precisa de um Salvador que morreu na cruz. E se você crer, será salvo. Esta é a graça de Deus. Noé achou graça diante do Senhor. Enquanto Deus dizia, me arrependo de ter feito o homem. Eu vou destruir tudo. É justo que ele fizesse assim. Era justo. Mas Deus tem prazer na misericórdia. Deus tem prazer no seu amor. Então o versículo 9 vai dizer, eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Ué, mas você falou que Noé era um homem como todos os outros, contaminado, corrupto, pecador. Sim. O versículo 8 está antes do 9. Antes da graça encontrar Noé, Noé não era um homem justo, Noé não era um homem íntegro e Noé não andava com Deus. Os homens só começam a ser justos, íntegros e andarem com o Senhor quando um favor imerecido, um favor que ninguém merece, toca os corações. Quando a graça de Deus rompe a dureza dos corações. E somente a graça de Deus pode fazer isso. Somente a graça de Deus pode fazer com que um homem leve a sério a palavra de Deus. Como foi que Noé creu no que Deus disse? Se não foi a graça de Deus tocando o seu coração e mudando a disposição interior deste homem. Nesta semana, lá no meu colégio, eles sabem que eu sou cristão e eu não estava na sala na hora. Eles estavam falando assim, o Murilo é bem fanático, ele crê na Bíblia, ele crê em tudo que está escrito lá. E esse livro aqui foi escrito por homens. Assim era nos dias de Noé. Quando Noé foi avisado de que, divinamente instruído, de que este mundo estava por um fio e que viria sobre ele a ira de Deus, Noé creu. Nós, os cristãos, aqueles que fomos alcançados pela graça de Deus, cremos na mesma coisa. Que este mundo, como ele é, um dia terminará. Mas, assim como houve uma arca para salvar Noé, há uma cruz para salvar aqueles que se abrigarem debaixo desta cruz. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Sabe o que isso me faz lembrar? Em 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 13 e 14. A Bíblia diz que todos os homens pecaram e que todo o coração estava corrompido, cheio de violência, cheio de maldade. Porém, Noé achou graça diante de Deus. Olha o que Paulo diz acerca dele para Timóteo. Ele está escrevendo essa carta e ele diz no versículo 13: a mim que, noutro tempo, era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na minha ignorância e na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Isto foi o que aconteceu com Noé, isto foi o que aconteceu com Paulo, isto é o que acontece com qualquer um que entregue sua vida a Cristo. Ele percebe, no outro tempo, eu era um blasfemo, eu era um insolente, eu era um perseguidor, mas Deus teve misericórdia. Mas Deus teve misericórdia. E é isso que Noé pode falar. Noé era um homem justo, íntegro, andava com Deus, mas se você perguntasse para ele, Noé, como você era antes? Ele diria, eu era um homem mau, eu era um pecador, mas Deus teve misericórdia de mim. Olha o que a Bíblia diz em Efésios 2, olha o que a Bíblia diz em Efésios 2,
E Efésios 2 vai dizer estes dois tópicos, a condição humana e a graça. Olha o que diz. Efésios 2. Ele nos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, como é o homem sem Cristo? Ele está morto nos seus delitos e nos seus pecados. Ele diz, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo. O homem sem Cristo anda de acordo com os valores deste mundo. Ele não anda de acordo com a palavra de Deus. Segundo o príncipe da potestade do ar, outro nome para dizer Satanás, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Se alguém desobedece ao Evangelho, está andando neste caminho, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne. Um homem sem Cristo assim anda, segundo seus próprios apetites, segundo seus próprios prazeres. Ele diz, imagina, este livro não é a palavra de Deus, este livro não é nada. Este livro foi escrito por homens. Porque o que os homens odeiam neste livro é que ele aponta os seus pecados, ele aponta as suas falhas. Mas se esses homens prestassem um pouco mais de atenção a este livro, veriam que ele também aponta um caminho do Salvador. Aponta a cruz de Cristo derramando seu sangue precioso para nos salvar. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então a Bíblia diz que um homem sem Cristo é um filho da ira. Ele está debaixo da condenação que está para vir sobre este mundo, como Noé estava. Naqueles dias, a maldade aumentava e Noé fazia parte daquilo. Mas houve um porém no versículo 8 de Gênesis 6. E há no versículo 4 de Efésios 2 um mas. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. É pelo favor de Deus. É pelo favor imerecido. Então o que seria de nós se não houvesse o mas e o porém da graça de Deus em nossas vidas? Como eu disse, seria justíssimo que Deus condenasse todos os homens. Porque todos ofenderam, todos blasfemaram. Mas Ele teve misericórdia ao enviar Seu Filho para morrer pelos nossos pecados. Agora, vamos voltar a Gênesis 6, versículo 11. Vamos para este terceiro tópico aqui. A arca, um tipo da cruz de Cristo. Então, Gênesis 6, versículo 11. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé, resolvi dar cabo de toda a carne, ou seja, resolvi acabar com tudo, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra, ou seja, eis que farei morrer todos juntamente com a terra. Versículo 14. Faze uma arca de tábuas de cipestre, nela fará compartimentos e a califatarás com betume por dentro e por fora. Então, Deus chega para Noé e diz, olha Noé, eu vou acabar com o mundo inteiro. Eu vou acabar com tudo, porque a maldade chegou no limite. Estou no meu limite. A maldade está por aqui. Mas terei misericórdia de você, porque eu quis dar um favor imerecido a você. Eu quis te tratar com graça. Há uma única saída para você. Crer que o que eu estou falando é verdade. E construir uma arca. E aí você vai passar betume, que é tipo um piche, por dentro e por fora. E assim como houve uma arca para Noé, com piche por dentro e por fora, para salvá-lo, há uma cruz marcada e manchada com sangue por dentro e por fora, para salvar e abrigar todo aquele que crer.
Qual é a mensagem do Evangelho? Qual é a mensagem do Evangelho, senão que todos os homens são pecadores? E que se não se arrependerem dos seus pecados, crerem na palavra de Deus e se abrigarem debaixo da cruz de Cristo, serão condenados. Isaías 53 começa dizendo: quem creu em nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço salvador do Senhor? Porque assim tem sido. Se a graça não tocar no coração dos homens, eles não se arrependerão, eles não crerão, e eles farão pouco caso da mensagem de Deus, da mensagem do Evangelho que poderia salvá-los. Enquanto os homens não veem nenhum pingo da chuva do dilúvio vindo sobre eles, eles não creem, eles não se arrependem. Mas quando a graça de Deus toca no coração de um homem de verdade, porque não adianta o homem dizer: eu creio em Jesus, eu creio que Ele morreu por mim, eu creio que Ele veio para me salvar. E aí você observa a vida deste homem e você não vê nada, nenhum fruto de que a graça de Deus o tenha alcançado. Será que a graça de Deus alcançou este homem? Será que ele realmente creu na cruz de Cristo? No domingo nós saímos para evangelizar nas ruas. Quantas pessoas eu não encontrei e falei e eles disseram: não, eu acredito que Jesus morreu na cruz, Ele fez alguma coisa lá, né? Eles não sabem, seus olhos estão tapados, eles não conseguem enxergar o que Cristo estava fazendo naquela cruz. Cristo estava recebendo o dilúvio sobre os eleitos de Deus. Ele estava recebendo todas as águas da ira de Deus ali. Quando Noé entrou para dentro da arca com a sua família e começou a cair chuva, antes disso acontecer, antes dessas coisas acontecerem, Noé creu em Deus. E 2 Pedro capítulo 2, versículo 5 vai dizer que Noé era um pregador da justiça. Temos até este tópico aqui. Noé era um pregador da justiça. Noé creu em Deus. Noé creu na palavra de Deus. E veja, neste capítulo 6, no versículo 9. Não, versículo 9 diz que ele andava com Deus. No versículo 22 do capítulo 6 diz: assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. E no capítulo 7, versículo 5 diz: e tudo fez Noé, segundo o Senhor lhe ordenara. Quando a graça de Deus toca o coração de um homem, ele passa a fazer as coisas que Deus ordena. Antes não, antes ele odiava a lei de Deus, antes ele odiava a palavra de Deus. Mas se a graça de Deus tocou no coração, ele passou a amar a palavra de Deus. Ele passou, mesmo que ele ainda não consiga cumpri-la completamente, mesmo que ainda ele peque e falhe, no seu coração há um novo desejo. Ele deseja agradar a Deus. E isso é prova de que a graça de Deus tocou o seu coração. E ele deseja obedecer a Deus. Quando a graça toca no coração de um homem, ele constrói uma arca. Ele se abriga debaixo da cruz de Cristo. Ele se abriga debaixo daquele sangue. Veja, como eu dizia, Noé obedeceu, versículo 7, capítulo 7, versículo 5. E tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenara. Certo? Tudo ele fez. E uma coisa ele passou a fazer também. Nunca havia chovido. Pensa. Nunca havia chovido, nunca. Deus falou para esse homem: vai chover, mas vai chover tanto que vai acabar com o mundo inteiro. Vai afogar tudo. Não vai sobrar nada. Aí ele começa a construir uma arca. Martelada, uma arca enorme, gigante, porque, segundo as escrituras, todas as espécies de animais teriam que caber dentro dessa arca. Os pares. E lá está Noé, fazendo. E aí passavam: o que está fazendo aí, Noé? Não, estou fazendo uma arca. Que Deus diz que esse mundo aqui vai acabar. Você é louco, Noé? O que você tem na cabeça? Nunca choveu? Por que você está acreditando nisso? Assim somos nós pregando o Evangelho. Nós pregamos o Evangelho para as pessoas. Nós dizemos a ela: a justiça e a ira de Deus virá.
Mas há escapatória, em Cristo Ele morreu, creia no Evangelho e seja salvo. Entregue sua vida a Cristo, esconda-se debaixo do sangue que pode perdoar os teus pecados. Conversa de igreja, conversa, isso aí. O mundo é sempre assim, nunca aconteceu nada. O mundo é sempre desse jeito. Pois está lá, Noé ouvindo a zombaria do mundo e pregando. Noé ouvindo, ele é fanático, ele crê na Bíblia, mas ele continua martelando. Ele continua martelando e fazendo a sua arca. Ele continua pegando madeira, cortando e martelando e fazendo a sua arca. Para nós, a diferença é que nós não precisamos pegar madeira, nós não precisamos cortar e nós não precisamos martelar. Porque uma mão já foi martelada na cruz com pregos e já foi manchada com sangue por nós. Nada é preciso ser feito pelo cristão. Absolutamente. Somente confiar em Cristo. Somente confiar no que Ele fez na cruz do Calvário. Somente confiar naquele sangue derramado. Esta é a escapatória para o homem. Mas quer dizer que o homem não faz nada para ser salvo? Não faz nada. Não. É pela graça. É pelo favor de Deus. É crer. Primeiro, crer na palavra de Deus como Noé creu. Ele foi divinamente instruído e ele creu. Ele condenou o mundo a cada martelada que ele dava. A cada passo, porque cada martelada significava um passo de fé que ele dava, certo? Ele estava cada vez mais crendo. E cada vez que um cristão anda com Deus, temente a Deus, vai crendo, vai dando cada vez mais passos. Mais perto ele está de seu Senhor. E quando o mundo não crê, assim é, não é? O mundo, como eu disse, ele ia martelando, e as pessoas zombando e zombando. O que você acha que aconteceu quando a primeira gota de chuva caiu na testa de um homem que zombava de Noé? O que aconteceu é que já era tarde demais. Noé já estava dentro da arca. Veja este tópico. A segurança da arca. É disso que quero falar agora. Aquele que é cristão, aquele que já entregou sua vida a Cristo, conhece o que eu estou falando. Sabe o que é se abrigar debaixo da cruz de Cristo e estar completamente seguro. Veja, no capítulo 7... versículo 15 e 16, Noé então terminou de construir a arca, ele está colocando os animais para dentro dessa arca. De toda a carne em que havia fôlego de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. Eram macho e fêmea os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado. E o Senhor fechou a porta após ele. Esta é a segurança da arca. Você já ouviu? Essa é uma frase muito falada e as pessoas nem sabem o que isso significa, porque elas falam isso relacionado a emprego, né? A porta que Deus abre, ninguém fecha. A porta que Deus fecha, ninguém abre. Bom, o texto não fala de emprego, mas os homens usam para isso. Mas aqui diz que o Senhor fechou a porta após ele. A porta que o Senhor fecha, ninguém abre. E antes do dilúvio cair sobre a terra, não foi Noé que puxou a corda para fechar a porta. O próprio Deus, com a sua mão, fechou a porta. E a porta que ele fecha, ninguém abre. O que significa que qualquer pessoa que estava lá dentro não poderia sair, nem que quisesse. E qualquer pessoa que estava fora não poderia entrar, nem que quisesse depois. Assim será. Assim será. No grande dia em que Deus derramar a sua ira sobre este mundo. Ninguém que quiser fugir e escapar terá chance. E ninguém que já entrou por aquela porta, Jesus disse, eu sou a porta. Ninguém que tiver entrado e que Deus tenha fechado a porta, corre risco algum. Como eu disse, irmãos, depois que a arca se fechou, veio muita chuva. O Salmo
Deixa eu ver se eu acho aqui, que eu não anotei. É o Salmo 47, acho. Não, perdão. Salmo 42, versículo 7. Diz assim: um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Irmãos, todas as ondas e vagas passaram sobre Cristo. Todas as ondas da ira de Deus passaram sobre Ele na cruz. E sobre aquela arca, muitas ondas, muita chuva, era muita porrada sobre aquela arca. Muita porrada, quando vinha muita chuva, muita água, jogando a arca para lá e para cá. A arca aguentou cada um dos golpes. Quem estava dentro não sofreu absolutamente nada. Cristo aguentou cada um dos golpes que deram nele. Cada um daqueles golpes. E quem se abrigou sobre ele não receberá nenhum golpe mais. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Que segurança! A arca se fechou. O crente pode perder a salvação. A porta que Deus fecha, ninguém pode abrir. E se Deus fechou a porta da arca, acabou. Segurança. Mas o que acontece para aquele que está fora da arca? Nós devemos convidá-lo a entrar, não é? Entre nesta arca. Há tempo. E o tempo é hoje. Hoje é o tempo da graça. A Bíblia diz em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer, colocar a sua confiança, não morra, mas tenha vida eterna. E o versículo 17 diz: porque Deus enviou o seu Filho para salvar o mundo, não para julgá-lo. É verdade. Deus enviou o seu Filho para salvar este mundo, não para julgá-lo. Agora. Mas haverá o dia em que o julgamento se estabelecerá. Este é o tempo da graça. A porta da arca está aberta. Ela está aberta. Entre. Quando Deus fechar, acabou. Não há mais esperança. Há uma coisa muito especial também que aconteceu com Noé. Você sabe que ninguém creu quando ele pregou, né? Pedro diz que ele era um pregador da justiça. Ninguém creu. Somente ele e mais 7 pessoas foram salvas. Ele, sua esposa, seus 3 filhos e as 3 esposas de seus filhos. Somente estes foram salvos. E este é o tópico. A família dentro da arca. Alguém já disse que Noé foi o maior pregador da história. Mas você acabou de falar que ninguém creu? Mas a família dele creu. E se a família de um homem crer, ele pode ser o homem mais feliz deste mundo. Os filhos dele entraram na arca. Eu imagino a alegria do Franklin e da Tamires quando Giovanna e Gabriela entrarem na arca. Ou a alegria do Léo quando o Pedro entrar na arca. A alegria da Claudinha quando o Ângelo e o Gabriel entrarem na arca. E assim cada um que tem filho, quando este entrar na arca. Há 4 versículos citando isso. Gênesis 6,18 diz: contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. O Senhor prometeu, e o Senhor cumpriu. Veja o versículo, capítulo 7, versículo 1. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. 7:7. Por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca, ele com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. E por último, versículo 13. Nesse mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos, Sem, Cã e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Irmãos, agora uma palavra para você que é pai e mãe. Por que você acha que os filhos e as noras de Noé e a sua esposa entraram naquela arca? Será que é porque Noé realmente dava testemunho do que ele cria? Será que os filhos dele, sua mulher, suas noras, não ouviram
com um martelo e um prego na mão todos os dias. A palavra de Deus diz que Noé tinha 500 anos quando gerou os seus filhos. Os estudiosos dizem que ele foi avisado antes do dilúvio, mais de 100 anos antes, porque o dilúvio veio quando ele tinha 600 anos de idade. Então dizem que do tempo em que ele recebeu a palavra de Deus que haveria um dilúvio, até quando começou a cair chuva, demorou 120 anos, mais ou menos. 120 anos, um homem pregando, fazendo uma arca e anunciando aos outros que viria chuva sobre a terra. Você acha que a esposa, as filhas, viram um testemunho nele ou não? Deste homem que com tanta perseverança, durante tanto tempo, manteve-se fiel ao seu testemunho. Creu de verdade na palavra de Deus. Ah, não. Está tardando, vai demorar. Não. Noé estava lá, andando com Deus. Um homem justo, temente ao Senhor, andando com Deus. E quanto mais comunhão ele tinha com Deus, quanto mais ele andava, quanto mais ele meditava na palavra de Deus, mais ele tinha certeza do que iria acontecer. Assim é o cristão verdadeiro. Quanto mais ele anda com Deus, mais ele tem certeza que este mundo acabará. Mas mais ele tem certeza de que ele estará com o seu Senhor. Mais ele tem certeza de que o seu Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Mais ele tem certeza de que o Senhor fechou a tampa da arca. Mais ele está seguro e sabe que vai gozar a eternidade com o seu Senhor. Ele não teme em face da morte, porque ele sabe que estará com o Senhor. Somente o cristão que tem andado com Deus, que tem tido comunhão com Ele, pode crer nessas coisas. Então a família dele toda entrou na arca. Eu quero que minha família toda entre na arca. Eu ainda não tenho filhos, mas eu quero que meus filhos entrem nesta arca. Creiam em Cristo. Saibam que são pecadores. Saibam que há um sangue que foi derramado por eles. Eu não quero que meus filhos, minha esposa, digam: você é um hipócrita. Você fala coisas, mas você não martela a sua arca. Você não crê no que você diz e não vive de acordo com o que você diz. Não, eu não quero isso. Nenhum de nós deve querer isso, não é? Que o Senhor nos dê força, nos dê graça, para que toda a nossa família entre na arca. A salvação não está em nós, está na arca. Está em Cristo. Que o Senhor nos ajude. Por último, nós temos este tópico aqui, pregador da justiça, que eu já citei. Mas como eu disse, Noé, toda a sua família entrou, mas ele pregava e ninguém acreditava. Ninguém acreditava no que ele dizia, somente a sua família acreditou. E esse somente é maravilhoso. Mas mesmo assim, irmãos, o Senhor espera de nós amor pelos perdidos e fidelidade à sua verdade. Não importa. Não importa se nós vamos convidar 500 mil pessoas para vir aqui e não vier ninguém. Não importa se nós pregarmos o Evangelho para um montão de pessoas e ninguém crer. Não importa. Porque não é responsabilidade nossa dar resultado. Apenas amar aqueles que estão se perdendo e anunciar a verdade a eles. Quantas pessoas vocês acham que ficaram irritadas com Noé? Quantas pessoas? Muitas. Muitas pessoas ficavam irritadas. E por onde quer que ele passasse naquela cidade, esse é o louco. Está lá martelando, lá, está lá. Diz que vai chover esse louco aí. Como dizem, esse é o louco. Ele só fala da palavra de Deus. Esse é o louco. Ele reúne todo final de semana com um grupinho para adorar a Deus. Um grupinho desafinado, sabe nem cantar. Para adorar a Deus, para meditar nas Escrituras. Ele é louco, mas ele tem uma esperança. Tem uma esperança certa, segura, de que Cristo um dia voltará. Assim como foi nos dias de Noé. Os homens casavam, se davam-se em casamento, bebiam e comiam. Até que Noé entrou na arca e veio o dilúvio. Assim está este mundo, rindo e zombando dos cristãos. Até que do alto venha o Rei da Glória. A igreja subirá, mas ai daqueles que não obedeceram ao Evangelho. Por isso, irmãos e irmãs, este é o tempo de pregarmos o Evangelho. Não importa
se vão ouvir 2 ou 3, não importa. Nós temos que anunciar. Se um pecador se arrepender, crer, não é para se juntar a nós, é para se juntar a Cristo. Não é para se juntar à igreja que reúne na Zona Norte, porque nem nome temos, porque achamos que isso é uma desonra a Cristo. A igreja é dele. Homens não podem dar nome àquilo que não lhes pertence. A igreja é dele. A única coisa que anunciamos é Jesus Cristo e este crucificado. Salvação para o mundo perdido. Muito bem, vamos ao penúltimo tópico. Estamos encerrando nossa mensagem. Falar sobre a aliança que Deus fez com Noé. Capítulo 9 de Gênesis. É claro, irmãos, que são 3 capítulos, muitos versos. Eu estou resumindo a história, até para não ser cansativo. Por isso dividi em tópicos assim. Mas faria muito bem os irmãos se lessem Gênesis de 6 a 9, esses 3 capítulos. Receberiam muita instrução da parte de Deus. Gênesis 9, versículo 11 diz assim: que já tinha acabado tudo. O dilúvio já tinha passado. Noé já tinha saído da arca. A primeira coisa que Noé fez ao sair da arca foi adorar a Deus, oferecer um sacrifício e adorar a Deus. Aquilo subiu às narinas de Deus como um cheiro suave. Então Deus disse para Noé assim, Gênesis 9:11: estabeleço a minha aliança convosco. Não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Disse Deus: este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós e entre todos os seres viventes que estão convosco para perpétuas gerações. Porém nas nuvens o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vós e todos os seres viventes de toda a carne, e as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens. Vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. Disse Deus a Noé: este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. Até aí só. Muito bem. Então, Noé saiu da arca, seguro, com sua família. Ficou bastante tempo na arca, ele ficou cerca de 1 ano dentro da arca. E um irmão, Martin Lloyd-Jones, diz que a igreja é muito parecida com a arca. É um monte de gente dentro, um monte de animal dentro, fedendo, mas só a segurança lá, dentro da arca. Assim somos nós, todos pecadores, falhos, erramos, falhamos, erramos uns com os outros, mas só a segurança dentro da arca, a gente não vai sair daqui. Só a segurança aqui dentro da arca, só a segurança em Cristo Jesus. Nós ficaremos unidos, até que as águas do dilúvio acabem e possamos sair. Então ele saiu, Deus estabeleceu uma aliança. Toda vez que chovem, vocês sabem que depois, aqui em São Paulo, com essa poluição, a gente não vê muito, aparece o arco-íris. Os homens andam bem ousados, né? Eles colocaram o símbolo da aliança que Deus fez com Noé como símbolo de homossexualidade, essas coisas. É zombaria e ofensa atrás de ofensa contra o Deus Santo. Mas Deus fez uma aliança dizendo que Ele não mais destruiria a terra por meio da água. E é como se Deus, colocando o arco nas nuvens, dissesse, o arco como o arco da batalha mesmo, arco flecha, dizendo: estou pendurando o meu arco. Cessei a guerra. Neste momento eu estou pendurando o meu arco. E Ele tem dado tempo de graça e de arrependimento aos homens, desde aquela última vez em que as águas do dilúvio caíram. Ele tem dado tempo. Como Ele prometeu, nunca mais este mundo vai ser destruído por água. Deus prometeu, Ele vai cumprir, nunca mais por água. Mas veja o que diz 2 Pedro, capítulo 3. Já estamos encerrando, meus irmãos. 2 Pedro,
capítulo 3. Vamos ler do verso 3 ao 9. 2 Pedro 3, 3 diz assim: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, ou zombadores com suas zombarias, andando segundo as suas próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Cadê? Não vai voltar não? Está tudo igual. Cadê? E essa promessa aí? Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido guardados, entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Então, o que Pedro está lembrando do dilúvio aqui. Esta é a referência. Pedro está lembrando, olha, tem gente zombando, né? Cadê? Vem nada, não volta. Cadê? Tudo está igual, desde o começo. Eu ouço falar que Jesus está vindo faz tempo, não acontece nada. Tudo está... Aí Pedro lembra do dilúvio. Ele diz, eles esquecem que longo tempo houve céu e terra. Foi criado, que veio do mar. Mas, pela mesma água, o mundo inteiro veio a perecer afogado por estas águas. Mas agora, e não vai mais acabar por água. O versículo 7 diz, ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido guardados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Não é mais água. Agora, quando o dia do juízo vier, será por meio de fogo. Versículo 8. Todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo, muito paciente para convosco, não querendo que ninguém pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Por que o Senhor demora para vir? O Senhor não virá enquanto o último eleito não entrar para dentro da arca e ele não fechar a porta. Enquanto Noé e toda a sua família não entraram na arca, Deus não fechou. Mas quando entrarem todos aqueles que Deus, por sua graça, salvará, Ele vai fechar a porta. E aí não vai vir água, né? Vai vir o fogo destruidor dos homens ímpios, daqueles que não creram no Evangelho. Por isso, nós temos muito a aprender com Noé. E muito a tributar toda a glória, a graça de Deus por meio de Jesus Cristo. Meu último tópico para encerrar a reunião é a fraqueza de Noé. Por que eu deixo por último este tópico? Porque é assim que encerrou a vida de Noé. Em Gênesis 9, versículo 20 e 21, eu quero que os irmãos notem uma coisa. Gênesis 9, 20 e 21 diz assim: sendo Noé lavrador, aquele que cuida da terra, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro de sua tenda. Só esses 2 versículos. É o finalzinho da vida de Noé. Então aqui Noé tinha descido. Uma nova terra havia. Nova terra. Só havia ele e a sua família e os poucos animais. Deus disse que era para eles agora se multiplicarem novamente para encher a terra novamente. Mas o que acontece com Noé? Noé começa a fazer uma vinha e ele se embriaga, fica bêbado, fica nu. Por quê? Eu quero colocar aqui a fraqueza de Noé. Porque assim são todos os homens. Mesmo com tudo estando novo, o que muda é que nós continuamos sendo pecadores. E sem a graça de Deus nós não somos nada. Isso mostra a vida de Noé. Mas Noé foi salvo, Murilo? Com certeza. Com certeza absoluta. O que mostra uma coisa. Os cristãos, eles não são pessoas perfeitas. Eles ainda cometem pecados. Eles ainda falham.
mas eles confiam na graça de Deus e se arrependem de seus pecados. Noé ainda falhava, mesmo na sua velhice, mesmo no fim de sua vida, o homem justo, íntegro, reto, que andava com Deus, ainda falhava, ainda cometia pecados? Sim, irmãos. Ainda era um homem fraco, mas a palavra de Deus diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza humana. E os cristãos não são os homens e mulheres que se acham perfeitos. São os homens e mulheres que se acham miseráveis e que precisam da graça de Deus. Estes são os cristãos. Um irmão já disse: se você quer encontrar perfeição, não busque nos cristãos. Eles são os únicos que admitem que precisam de um Salvador. Eles são os únicos que admitem isso. Assim termina, irmãos, Noé, quando um homem é encontrado pela graça. Quando um homem é encontrado pela graça, ele é tirado do meio de um mundo corrupto e passa a andar com Deus. É colocado dentro de uma arca segura, a cruz de Cristo, onde jamais haverá condenação para ele. Que nós nos alegramos na esperança que nós possuímos. Em breve tudo acabará. Em breve, em breve. E toda vez que eu penso nisso, eu fico feliz. Nós encontraremos nosso amado. Nós encontraremos aquele que morreu por nós. Irmãos, aguentem mais um pouco. Vamos ficar dentro da arca? Porque não dá para sair se nós de fato entramos. A porta está fechada. Um cristão nunca abandonará ao seu Senhor. Ele cai, ele se desvia, ele se enfraquece. Mas o máximo que ele pode é chegar na beira da porta, a porta fechada. O Senhor não deixa. Porta fechada. Ele pode tentar ficar correndo e batendo na porta. Não adianta. Está fechado, você não sai, meu filho. Você vai só se machucar tentando sair. Mas você não sai. Você vai só se machucar batendo a cabeça na porta. O Senhor não vai abrir. Da mesma forma como quando